E você sabia que os filmes Abigail e Casamento Sangrento se passam no mesmo universo? E na última semana chegou nos cinemas o filme Abigail, que inclusive tem crítica aqui no canal. E logo depois da sua estreia, e com certo sucesso que o filme está fazendo em relação à bilheteria, os diretores começaram a dar suas entrevistas, falando sobre o filme, tanto os diretores como o elenco. Para quem não conhece, os diretores é o Matt Bellinitti e também o Tyler Gillett. Eles começaram a dar algumas entrevistas falando um pouco sobre Abigail, mas também falando sobre seu futuro. Afinal, eles são diretores que estão crescendo muito no cinema nos últimos anos, principalmente no cinema de terror. Afinal, eles fizeram o filme de 2019 chamado Casamento Sangrento. Depois disso, eles fizeram tanto o filme Pânico 5 como o filme Pânico 6. E agora eles fizeram Abigail. Então eles são pessoas que estão se colocando no mercado fortemente, estão fazendo filmes que estão agradando o público e principalmente Hollywood pela volta de orçamento, de lucro que eles estão dando. E aí nessas entrevistas eles falaram um pouco do futuro da sua carreira. Eles falaram um pouco sobre a possibilidade de ter Abigail 2, falando que eles imaginam que eles já têm projetos, imaginando algumas ideias do que fazer para uma sequência. E vale destacar, Abigail já deixa ganchos para uma sequência. Eles falaram um pouco de Casamento 2, Casamento Sangrento 2, que é um filme que já está confirmado, provavelmente será um dos próximos projetos dele, devem começar a filmar nos próximos meses, inclusive já confirmaram que a atriz principal que faz a Grace, que é a Samara Weaving, vai voltar como protagonista do filme, e no meio disso eles falaram um pouco sobre uma grande bomba que eles soltaram numa entrevista, e a bomba foi: Casamento Sangrento e Abigail se passam no mesmo universo. Então a partir daqui eu vou falar um pouco sobre os dois filmes, tanto Abigail e Casamento Sangrento, eu vou falar o que eles falaram para ser a ligação entre o filme e vou falar um pouco sobre o final deles. Então a partir daí, quem quiser continuar vendo o vídeo, saiba que vai ter spoilers, tanto de Abigail como de Casamento Sangrento. E eu vou começar então apresentando os dois filmes. E começar com Casamento Sangrento de 2019. Para você que não conhece Casamento Sangrento, ele conta a história de uma mulher chamada Grace, que finalmente vai realizar o seu sonho. Ela vai casar com o homem que ela tanto sonhou. Mas logo depois do casamento, ela tem uma surpresa. Chegando na casa de campo da família, ela percebe que todos estão prontos para fazer uma grande caçada. E o que ela achou que seria sua lua de mel vai ser algo completamente diferente. A partir dali, eles vão caçar ela. A missão deles é matar ela e a missão delas é sobreviver à noite. E essa é a sinopse de Casamento Sangrento. A partir daí o filme vai se desenrolando, ela vai sobrevivendo e vai matando quase a família como um todo, até chegar no final do filme que tem uma grande revelação, que eu vou falar agora, que é: eles têm uma ligação com algo sobrenatural. Eles têm uma ligação com algo que vai além do nosso conhecimento. Não dá para entender na época se é um demônio, sobre qual que é o pacto que eles fizeram, mas eles teriam que sempre matar essa noiva. Essa é a ideia. Se eles não conseguissem fazer, eles iriam morrer. Tanto que a última cena do filme, e eu não vou colocar coisas aqui, não por ser spoiler, mas pela quantidade de sangue que tem, ninguém da família consegue passar por esse objetivo e todos acabam morrendo explodidos, menos a Grace. Tanto que a última cena do filme é ela sentada na escada na frente da mansão, fumando um cigarro, enquanto os policiais entram para poder ver o que está acontecendo, e ela banhada de sangue. E esse é Casamento Sangrento. E depois agora, em 2024, chegou nos cinemas o filme Abigail. E a história do filme Abigail é mais ou menos o seguinte: um dia um grupo de mercenários que tem coisas completamente diferentes entre si, não são um grupo de mercenários, são mercenários que são escolhidos a dedo, eles vão capturar uma menina chamada Abigail. Eles conseguem capturar ela e levam ela para uma casa isolada. Quando eles chegam na casa isolada, eles acreditam que é só eles passarem a noite protegendo a Abigail, e ela é um filho de um milionário, e depois que eles conseguirem, eles vão todos terminar muito milionários ali. O problema é, no meio dessa jornada, eles percebem que não são eles que estão prendendo a Abigail. Foi a Abigail que prendeu eles dentro da casa. Porque a Abigail não é uma menina de 12 anos comum. Ela é uma menina muito mais velha e ela é revelada como um vampiro. Um dos vampiros mais perigosos dali e uma vampiro principalmente pela sua brutalidade. E a partir daí, o filme são os personagens tentando sobreviver à personagem da Abigail. E a partir daí ela vai caçando eles durante a casa. No final, acaba acontecendo que um dos principais mercenários
mercenários acaba ficando maluco e consegue virar um vampiro, ele vira o vilão final. A Melissa Barreira, que é a protagonista do filme, ela acaba ajudando a Abigail e ela foge e termina com ela saindo da casa, comendo um pirulito. Afinal, ela era viciada, o pirulito sai, faz ela perder o seu vício e termina com a Abigail e o seu pai, que são vampiros, dentro da casa, e o filme se encerra prometendo continuações a partir daí, porque deixa ganchos para continuação. E depois de falar essas duas sinopses, você deve estar pensando, tá, mas como que um filme de demônio e um filme de vampiro, que parece que não tem nenhuma ligação, agora tem uma ligação? E eu vou falar exatamente as aspas que o diretor Matt falou para o Collider, que a entrevista que eu tô falando é do Collider, dá pra você achar a entrevista. Ele falou sobre a ligação que tem os filmes. Ele disse o seguinte, abre aspas: há um retrato de Henry Siddet ao fundo de uma das cenas, fecha aspas. Pra quem não lembra, o ator que ele tá mencionando, ele vive o Tony Lee Demos, que é um personagem, o pai da família de Casamento Sangrento. E depois disso, ele ainda completou, abre aspas: um pouco desse universo é ligado a Casamento Sangrento dentro desse filme. Seria um avô, um bisavô distante. E com essa frase a ligação está feita. Afinal, se você parar pra ver, o personagem dele, apesar de ter quadros dentro da mansão no Casamento Sangrento, seria muito difícil ele ter um quadro como aquele dentro de um vampiros que existem há tantos anos. Então, com certeza, seria realmente alguém, um antecessor desse personagem do Tony. Não seria realmente o Tony no quadro. E agora começam as especulações pra gente poder ligar os filmes. Bom, tem essa ligação realmente do Abigail, que tem esse quadro de um antecessor do personagem de Casamento Sangrento, que é o pai da família. E aí a gente entra um pouco como funciona a parte do Casamento Sangrento. Pra quem não lembra, em Casamento Sangrento, o pai da família, o antecessor dele, antigo, fez esse acordo com um demônio chamado Baal. E esse demônio chamado Baal, o acordo era mais ou menos esse: alguém da família iria casar, e quando alguém casasse, teria que ter essa aprovação para poder matar ela. Depois que ele matasse, a família iria continuar vivendo de riqueza e fortuna. Essa era a ideia da família. O acordo com o demônio era esse: eles iriam matar uma mulher da família, que seria alguém que iria casar com um dos parentes, e isso iria fazer com que a família continuasse rica eternamente. Essa era a ideia do acordo com Baal. E a partir daí, ele não consegue cumprir o acordo e todos acabam morrendo no final do filme. E essa é a ideia que passa em relação ao sobrenatural que existe nesse filme. E já que a gente não sabe até quando o Casamento Sangrento eles fazem esse acordo de matar alguém da família, uma próxima noiva de alguém da família, e algumas falam que já tiveram que passar por aquilo, acaba ter essa relação exatamente em Abigail. Você pode pensar que eles fizeram um acordo com o pai da Abigail, que é o vampiro principal. Tanto que é o Lazar. Quando ele aparece no final do filme do Abigail, o vampiro, a personagem da Melissa Barreira chama ele pelo nome de Lazar. E ele fala: esse é um dos vários nomes que já me chamaram. E ele não menciona outros nomes. Ou seja, ele pode ser o demônio Baal. Ele pode ser o grande demônio por trás de tudo que fez o acordo com a família. Afinal, pra gente, um vampiro, ele é um demônio acima de todos. Então, que não existe. Então ele poderia ser esse demônio. E pra mim, essa é a ligação que, se eles quiserem costurar, eles conseguem fazer. Eles falam que o acordo que eles fizeram foi com um demônio muito antigamente, com o bisavô desse personagem de Casamento Sangrento. Esse demônio é esse vampiro chamado Lazar, que na época se chamava Baal. Ele mesmo falou que teve vários nomes. E uma das pessoas que podem ter matado eles é o Casamento Sangrento. Até porque tem uma passagem dentro do filme que fala que um grande vampiro, que é o guarda-costas desse Lazar, ele matou todos os policiais num quarto que não teria como fugir. E ele se chamava Salazar. Só que essa pessoa, no final, descobre que é Abigail. Então até a Abigail já teve várias aventuras que a gente não conhece antigamente. Então eu acho que se eles quiserem costurar uma história como um todo, é assim que eles vão costurar. A família que aparece em Casamento Sangrento, ela é uma família que realmente acabou fazendo um acordo com o demônio, só que esse demônio eram os vampiros, tanto a Abigail como o seu pai. E tanto que, como que eles morrem? Eles não simplesmente morrem, eles explodem. E como a família morre em Casamento Sangrento explodindo? Logo quando o dia clareia, que é outra relação muito interessante com o Abigail. Todos os personagens que meio que se transformam em vampiros e se transformam em fantoches dos vampiros, eles explodem assim que aparecem o sol, assim que eles veem o sol, afinal eles são vampiros. Então também pode ter essa relação como um todo. O sol, eles seriam os fantoches
E a partir daí, por ter essa mutação, como acontece em Abigail, todos explodirem com o sol. Então, pra mim, se eles quiserem fazer uma ligação, é através disso. E quando você pensa em Abigail 2, e quando você pensa em Casamento Sangrento 2, o roteiro já tá meio pronto. Porque a personagem da Claire, ela continua viva. Ela continua viva. E tem um demônio atrás dela. Então o filme poderia ser a Claire tendo que sobreviver dos vampiros Abigail e Lazer. Tanto que o pai da Abigail, que é o Lazer, ele não participa do filme em momento nenhum. Porque ele tá fazendo outras coisas da vida. Pode ser que o Casamento Sangrento 2 se passasse ao mesmo tempo do filme Abigail, enquanto a Claire luta contra o pai dela. Seria algo super interessante também. Então aí já é uma especulação do que poderia ser o futuro. Mas essa é a ligação de um filme com o outro. Esse final sou eu mais especulando como que daria pra fazer uma ligação. Que seria a parte do vampiro e seu demônio, já que a gente nunca viu o demônio. E a partir daí costurar todo esse universo. E daí, obviamente, em algum momento, ligar a personagem da Melissa Barreira com a personagem da Claire do Casamento Sangrento, que seria algo, da Samara Waves, que seria algo interessante. E aí seria essa especulação como um todo. Essa seria a ligação dos dois filmes, mostrando que eles se passam no mesmo universo, e essas seriam as teorias que eu coloco pro filme. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, como você ligaria esses filmes? O que você acha desses filmes estarem ligados? Você gosta de Abigail? Você gosta de Casamento Sangrento? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.